Olá, concurseiro, tudo bem? Eu sou Renata Araújo, professora de português aqui do CETOM, nosso curso querido, que vem aqui hoje mais uma vez te ajudar você que está aí do outro lado da telinha, a melhorar seu desempenho nas provas de concurso público, ok? Hoje a gente vai tratar da resolução da prova de português da Guarda Municipal do Recife, que foi toda aquela confusão, toda aquela dificuldade, enfim, que não foi apenas devido a problemas técnicos, estruturais, mas também a prova de português, que foi bastante diferente, né? A gente vai observar o texto, já começa de primeira observação que eu levanto, é o texto, que ele foi bastante extenso, ok? Geralmente as provas têm o texto, tem 2 colunas, não é isso a prova lá? Geralmente o texto tem apenas uma coluna ou meia coluna. Esse texto foi bastante diferenciado nesse sentido. A gente vai dar uma olhada, ok? No geral, a prova do IPAD, a banca IPAD, foi um nível tranquilo, ok? Caiu praticamente questão de texto, foram praticamente 8, 7 questões, foram 8 questões de texto. E as outras 2, apenas uma de pontuação e outra que caía de forma disfarçada, vamos dizer assim, a questão das relações semânticas das conjunções, que a gente sabe e que hoje é um dos assuntos que mais caem, ok? Antigamente perguntava qual é o assunto que mais cai em concurso, carta marcada, crase, regência. Hoje, qual seria? Relações semânticas das conjunções. Cai em qualquer concurso de língua portuguesa que você possa fazer. Então, a primeira dica que eu deixo é estude relações semânticas das conjunções, porque de alguma forma isso vai te ajudar. Até porque mesmo que caia mais questões de texto, texto é coesão, é coerência. Então, como é que se dá, como é que se faz um bom texto? Através do bom uso das conjunções e suas relações semânticas, isto é, as relações de sentido, ok? Então, sempre é válido estudar as relações semânticas das conjunções. E qual é a outra dica? Ler. Ler o quê? O que me interessar, principalmente atualidades, não é isso? Hoje em dia, acesso à rede todos temos. Então, cabe a você saber o valor que deve dar, a importância que deve dar à sua prova, certo? Você que sabe quão importante é essa aprovação. E a gente do CETOM está aqui para te ajudar. Vamos começar? Então, vê só. Hoje vamos tratar, como a gente falou, sobre a resolução da prova que trata do concurso da Guarda Municipal do Recife, que a gente sabe que foi adiado. No próximo dia 20 de julho será dada uma nova data, ok? Mas, por enquanto, sai na frente aqui no CETOM para poder continuar estudando. Podemos começar? Em primeiro lugar, eu vou aqui retirar o slide um momentinho, para a gente ver a prova propriamente dita. Tem aí, ó, cargo, agente de segurança municipal, classe 1, guarda municipal. O nível é médio. As instruções, que é sempre importante que você leia antes de fazer qualquer prova, ok? E vamos observar aqui com cuidado. Então tem aí. Foram 10 questões, como a gente sabe. E tem aqui o texto já anunciando, ó, as perguntas de 1 a 8 estão relacionadas ao texto abaixo transcrito. Ou seja, 8 questões da prova são de cara de texto, ok? Tem aqui, ó, a solidão da América Latina é o tema, desculpa, é o título. A solidão da América Latina em Eu Não Vim Fazer um Discurso, editora Record, Rio de Janeiro, São Paulo, 2011. É de autoria do maior romancista contemporâneo da América Latina, o colombiano Gabriel Garcia Marques. Atenção, eu falei agorinha, traz para mim. Falei agorinha. 2 dicas para a prova de português, seja lá qual for o concurso. Estudar relações semânticas das conjunções e estar atualizado. Gabriel Garcia Marques faleceu esse ano, não foi? Então, escritor colombiano que ganhou o Prêmio Nobel de Literatura com o livro 100 anos de solidão, que fala da América Latina em geral. Então, estando você atualizado sobre o que está acontecendo no mundo, já tinha um ponto a seu favor aqui, ok? Então, está de fato atualizado, dá uma lida, acesso à rede todo mundo tem, enfim, ok? Volta para a prova. Então, a solidão da América Latina. Você que está atualizado, estudou, está observando a mídia
Solidão, América Latina e Gabriel Garcia Marques. Então, de pronto, você pensaria, deve ter, professora, alguma coisa a ver com o livro dele, 100 anos de solidão, que tanto a mídia falou quando de sua morte, agora há pouco, esse ano, 2014, que foi o Prêmio Nobel de Literatura, em 1982. Foi o maior falatório sobre isso quando da morte de Gabriel, ok? Cabia a você estar também atualizado. Prova de concurso é isso, tranquilo? Então, voltando aqui para o slide. Um momentinho. A gente volta atrás para mim. O texto foi o que eu disse, a primeira problemática. Ele não foi apenas uma coluna, tampouco meia coluna. Ele foi 2 páginas. Ele foi composto por 2 páginas de sua prova. Então, não foi dividido em colunas. Isso mostra que o texto é muito maior, é muito grande. Então, isso já cansou bastante o candidato, ok? Então, não custa nada se preparar para isso e continuar lendo. Visto que é muito extenso, eu vou apenas pegar algumas partes para a gente entender a resposta de cada questão. Porém, o link vai anexo aí, então vocês podem ter esse acesso. Ok, minha gente? Vamos lá. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente através do e-mail. Ok? Então, tem aqui, ó. Texto para as questões de 1 a 8. A solidão da América Latina, como a gente tinha lido agora, em Eu Não Vim Fazer um Discurso. É o livro no qual está constado esse texto. Editora Record, Rio de Janeiro, São Paulo, 2011. É de autoria do romancista contemporâneo da América Latina, o colombiano Garcia Marques. O texto foi lido pelo escritor em Estocolmo. Atenção, ó. O texto foi lido pelo autor em Estocolmo. Ok? Guarda essa informação que vai ser importante. Suécia, no dia 8 de dezembro de 82. Com essa data aqui, eu tinha uma ideia. Se eu tivesse atualizado, né? O estudante Seton, tenho certeza que está bem ligado nessas informações da mídia. 82 foi o ano em que ele ganhou o Prêmio Nobel com o livro 100 anos de solidão, ok? Então vamos lá. Primeira questão. Que motivação teve o autor para escrever o texto acima? Ora, o livro foi de 82 e ganhou o Prêmio Nobel. Tranquilo? O título do livro é A Solidão da América Latina. Acabou-se, minha gente. Letra A. Palestra para estudantes? Não. Não tem nada falando de universidade nem de estudantes ali. Agradecimento pelo Prêmio Nobel de Literatura. Desculpa. Agradecimento pelo Prêmio Nobel de Literatura. Tranquilo. 82, Garcia Marques ganhou o prêmio com o seu livro 100 anos de solidão. Conferência no Parlamento Europeu. Não tinha nenhuma informação que dissesse respeito a isso. Entrevista numa emissora de rádio, tampouco era uma emissora de rádio. Do contrário, estaria dito aqui. Certo? Entrevista ao jornal sueco de maior circulação. Nada foi dito sobre jornal ou rádio aqui na referência, ok? Então, de fato, a questão correta seria aqui, ó. Agradecimento pelo Prêmio Nobel de Literatura. Ah, professora, eu não conheço o livro. Isso aí tinha que ter um conhecimento prévio. Minha gente, isso é atualidade. Cai em qualquer prova, ok? Eu tenho a obrigação de estar atual. É o mínimo que eu tenho que saber para passar no concurso. Então, 82, Gabriel Garcia Marques ganhou o Prêmio Nobel de Literatura, ok? E isso é dito no próprio começo do texto, aqui, ó, conforme sublinhei, ok? Era só ter atenção e estar atualizado. Seguindo. No trecho do texto, este livro breve e fascinante, no qual já se vislumbram os germes de nosso romance de hoje. Os germes aqui, ó. A que se refere o autor usando a palavra germes? Vê só, traz para mim. Você acha mesmo que num texto no qual ele está agradecendo a sua palestra, seu discurso de agradecimento ao Prêmio Nobel que ele ora recebia, ele ia falar sobre bichinhos, sobre germes, alguma coisa da biologia? Isso é totalmente fora de contexto. Então, eu tenho que procurar ver dentro do contexto no qual se insere
o texto que eu estou observando, qual seria a ideia, o sentido que mais se aproxima, ok? Vamos dar as alternativas? Então tem aí, ó, letra A. Bichinhos nojentos analisados pelos escritores. Não faz nem sentido, é pra gente rir um pouco, né? Raízes clássicas do romance universal. Gabriel, ao longo do texto inteiro, ele fala sobre a América Latina, as origens do romance da América Latina, que fala muito social, do político. A crônica de Antônio Pigafetta, ao passar pela América Meridional em sua primeira viagem ao redor do mundo. Vamos guardar esse daqui, certo? Seres lunares que pairam no pensamento dos escritores lunares, minha gente. De jeito nenhum, né? Bactérias existentes também não. Se a letra A não faz sentido, letra D e letra E tampouco fazem. A letra B e letra C, que poderia gerar algum tipo de dúvida pra gente, ó, essas duas, poderia ficar na dúvida entre essa e essa aqui, é só a gente observar raízes clássicas do romance universal. Gabriel está falando sobre a América Latina, ok? Então vamos, pessoal, voltar para o texto no PDF para de fato averiguar por que a resposta letra B estaria incorreta e a letra C seria o gabarito oficial. Vamos lá? Então aqui, ó, começo do texto, certo? Deixa eu aumentar um pouco mais. Começo do texto, primeiro parágrafo. Antônio Pigafetta, o mesmo de que fala na letra C. Antônio Pigafetta, um navegante florentino que acompanhou Magalhães na primeira viagem ao redor do mundo, ao passar pela nossa América Meridional, é o que diz a letra, que é a resposta, escreveu uma crônica rigorosa, que, no entanto, parece uma aventura da imaginação, ok? Então, a resposta do segundo está aqui, ó, bem no comecinho do texto. Geralmente é assim, viu? As questões iniciais do texto, da prova, desculpa, elas versam sobre o começo do texto. Vamos voltar para lá. Então, tá aqui. No trecho, este livro breve e fascinante, no qual já se vislumbram os germes de nossos romances de hoje. A que se refere o autor usando a palavra germes? A gente descartou letra A, letra D e letra E, pois falam de elementos nojentos, de bichinhos, de bactérias, e isso de nada tem a ver com o contexto, não é isso? Raízes clássicas do romance universal, eu disse que não, porque Gabriel fala justamente das origens da literatura da América Latina. E essa letra C seria, portanto, a resposta, gente? Aqui, ó. Porque o nome aqui, ó, a crônica de Antônio Pigafetta, ao passar pela América Meridional em sua primeira viagem ao redor do mundo. Isso aqui está dito no começo do texto. Era só copiar e colar. Ok? Vamos para a próxima. Tem aqui, ó, só para a gente fechar a ideia, né, da segunda questão. O trecho que prova essa resposta seria esse. Contou que havia visto porcos com umbigo no lombo e uns pássaros sem patas, cujas fêmeas usavam as costas dos machos para chocar e etc. Então, fica aí para você os slides. Aí vai dar um tempinho a mais para você dar uma olhada, tá ok? Para você averiguar por que a resposta foi essa daqui. Tranquilo? Terceiro, qual o tema mais relevante abordado no texto? O tema mais relevante. Domínio espanhol em países latino-americanos. Viagem ao redor do mundo. Guerras e golpes de Estado ocorridos na América Latina. Condição social e econômica da América Latina. Distância marítima entre a América Latina e a Europa. Ora, o texto, volta para mim, o que o texto fala é justamente essa questão social da América Latina. 100 anos de solidão, o livro de Garcia Marques, que recebeu o prêmio Nobel em 82, fala justamente sobre isso, sobre a questão da invasão, da influência das culturas europeias e americanas sobre os países de origem latino-americana, ok? Da América Latina, digo. Então, esse texto aqui, ele fala justamente dessa problemática, dessa origem problemática da literatura.
Você pode averiguar melhor lendo o texto completo. Tranquilo? Então, volta para cá. Então, a alternativa que mais se encaixa seria essa daqui, ó. Confere? Condição social e econômica da América Latina. Tranquilo? Tranquilo, minha gente? Então, tem aqui, ó. Só para a gente provar porque a resposta é essa. Não pretendo encarnar as ilusões de Tônio Kroger, cujos sonhos de união entre um norte casto e um sul apaixonado, Thomas Mann exaltava 53 anos neste mesmo lugar. Mas creio que os europeus de espírito esclarecedor, os que também aqui lutam por uma pátria grande, mais humana e mais justa, poderiam ajudar-nos melhor se revisassem a fundo sua maneira de nos ver. Olha aí. A solidariedade com nossos sonhos não nos fará sentir menos solitários, enquanto não se concretize com atos de respaldo legítimo aos povos que assumam a esperança de ter uma vida própria na divisão do mundo. Aí está aqui a atenção. Ó. A América Latina não quer, nem tem por que ser um peão sem rumo ou decisão. Não tem nada de quimérico que seus desígnios de independência e originalidade se convertam em uma aspiração ocidental, tá ok? É justamente esse pedido que os outros enxerguem a América Latina como um povo livre e, de fato, que tem uma literatura de qualidade. Tranquilo? Sem pena, sem essa visão do colonizador de inferiorizar a cultura América Latina, tá ok? Quarto quesito. Com base nesse trecho, uma realidade que não é a do papel, mas que vive conosco e determina cada instante de nossas incontáveis mortes cotidianas e que sustenta um manancial de criação insaciável. Considerando o contexto, podemos substituir o termo manancial por... Vê só, manancial tem dois significados, certo? Tem o significado literal, que se chama denotativo, ok? Seria o literal, aquele que você encontra no dicionário. E tem o significado também, que é o figurado, o conotativo. O denotativo indica o quê? Que é uma nascente abundante em águas, ok? É o sentido literal. Eu abri o dicionário e eu o encontro. O conotativo dá a ideia de origem. Ok, gente? Dá a ideia de origem ou princípio. Então dá uma olhada aí, ó. Uma realidade que não é a do papel, mas que vive conosco e determina cada instante de nossas incontáveis mortes cotidianas e que sustenta um manancial da criação insaciável. Se é um manancial da criação insaciável, tem alguma coisa a ver com o sentido denotativo? Obviamente, não. Não é isso? Então, o sentido possível que ele está sendo utilizado é esse segundo, porque não tem nada a ver a ideia de nascente abundante em águas nesse contexto. Então, vamos olhar aqui, então, as respostas, para ver aqui mais se enquadra, tá? Águas represadas, não, porque eu já vi que é o sentido conotativo, figurado, porque aqui não tem nada a ver, não é um texto geográfico, não é um texto falando sobre geografia, sobre águas, enfim, tem nada a ver. É um texto literário. Águas represadas, não. Águas que formam águas, não. Grande inspiração intelectual. Cuidado aí, né? Vamos deixar essa daí aí. Volume limitado. Limitado, gente, se é um grande manancial, se é um manancial, dá uma ideia de algo grande, não é isso? Então isso daqui também está fora. Volume limitado, de novo. Olha a dica, minha gente, apareceu 2 vezes. Mesma coisa, tá ok? Limitado e limitado. Se você olhar direitinho, isso aqui é parecido. Isso daqui tem também uma aproximação. Então, possivelmente a resposta não seria nenhuma dessas 4, porque elas de alguma forma se aproximam, tá ok? Então, grande inspiração intelectual seria a resposta correta, a letra C. Por quê? Se isso aqui, ó, dá a ideia de origem, é óbvio que a origem é a inspiração intelectual, ok? Era só saber o significado
dessas palavras no seu sentido literal e sentido figurado. Ok? Posso seguir? Quinto, quem é o interlocutor do texto? Deixa só eu voltar. Só ver aqui. Tem aqui, ó, um trechinho do texto que fala assim: eu me atrevo a pensar que é esta realidade descomunal e não só a sua expressão literária que este ano mereceu a atenção da Academia Sueca de Letras. Olha aí com quem está falando. Uma realidade que não é a do papel, mas que convive conosco, determina cada instante nossas incontáveis mortes cotidianas e por aí vai. A chave estava aqui, ó, nesse trechinho do texto, que fala aqui, ó, que este ano mereceu a atenção da Academia Sueca de Letras. A resposta estava aí. Quem é o interlocutor do texto? Membros e convidados da Academia Sueca de Letras. É a única onde aparece a Academia Sueca de Letras. Aqui, ó. Real Universidade de Letras de Estocolmo. Ninguém falou de universidades. Estocolmo é onde foi pronunciado, né? Emigrados, não se fala de emigrados. Congresso, tampouco. Mulheres grávidas, ele estava brincando com a gente, né, minha gente? Então, letra A seria a resposta mais adequada, porque isso aqui está dito no texto, ok? 6. Eu me atrevo a pensar que é essa realidade descomunal, e não só sua expressão literária, que este ano mereceu a atenção da Academia Sueca de Letras. O autor deixa implícito, ó, aqui ele só queria saber uma reafirmação da ideia central do texto. Era só procurar qual é o objetivo desse texto. Aí vamos aí, ó. Importância literária latino-americana. Vamos olhar os outros, tá? Realismo mágico. Você poderia se confundir com esse, porque eu li o livro. Eu sei que é do realismo mágico. Realismo mágico nem é o foco da história, tá ok? Gabriel Garcia Marques escreveu 100 Anos de Solidão, que é um exemplo de realismo mágico. Mas ele não está falando sobre isso. Ele fala sobre a questão da América Latina, tá ok? O sofrimento, a questão social. Então, letra B não entra. A sofrida realidade social da população latino-americana. Olha essa aqui. Valorização do meio ambiente, não. Reconhecimento do bem-estar, pelo contrário, né, minha gente? Se está sofrendo, não tem bem-estar algum ainda. Importância literária, essa resposta não está adequada, porque não é a ideia central do texto, tá? É um dos argumentos, mas não é o principal. Gabriel Garcia Marques escreveu o texto da prova da Guarda Municipal, que a Guarda Municipal utilizou, para dizer que, falar sobre a sofrida realidade social da população latino-americana. O objetivo do texto foi esse, tá ok? O objetivo do texto foi esse. Então, guarda no coração. O objetivo do texto sempre está no começo e está no final. Tranquilo? 7. Fica explícito. Olha com atenção. Primeiro foi implícito. Então, cabe a você, candidato, entender o que significa. Tranquilo? E agora é explícito. Então, é mais fácil. Só é você observar no que está escrito aqui. O país que poderia ser feito com todos os exilados e emigrados forçados da América Latina, teria uma população mais numerosa que a Noruega. Então, eu tenho aqui o país e tenho aqui a Noruega. Então, existe uma relação de comparação aqui. Não existe comparação. Simples. Ok? É uma comparação entre esse país, a que ele se refere aqui, ó, e a Noruega. Explicitado, já que pede aqui na questão, ó, pelas palavras mais que. Onde é que tem falando de comparação? Letra B. A comparação com a população da Noruega, ok? Essa questão foi a que eu falei sobre as relações de sentido das conjunções, ok? As relações aqui comparativas, foi essa que eu disse. É questão, carta marcada em qualquer concurso. Tranquilo? 8. Considere a frase: América Latina, essa pátria imensa de homens alucinados e mulheres históricas, cuja tenacidade sem fim se confunde com a lenda,
Qual é o significado contextual, ou seja, vinculado ao texto, da expressão mulheres históricas? Minha gente, mulheres velhas dentro desse contexto, não. Histórico é algo que marca, é algo importante, que deixa algum legado, não é isso? Então, histórico, a gente procura que deixa algum legado, que ajuda, que marca. Onde é que eu encontro essa resposta? Oitavo, letra B. Mulheres marcantes. Velhas, a gente de alguma forma tá depreciando a ideia das mulheres, né? Não foi essa questão, não foi nada desse sentido. Figuras de museu, tampouco. Mulheres trabalhadoras não foi o foco do texto. Mulheres contadoras de histórias infantis, não tem nada a ver, né? Então, marcantes no sentido de serem importantes, para a formação da pátria, ok? Nono, indica a alternativa cujo emprego da letra H está correto. Questão de ortografia. O que é que eu faço com a ortografia? Foi a minha dica. Ortografia é também leitura. Ok? Então, pega a leitura, faz um coração e leva para o resto da vida. Porque é a leitura que vai ajudar você nesse tipo de questão. Dá uma olhada aí, rapidinho, ó. Herdeiro, co-herdeiro, que é isso aqui, gente. Homérico, hérnia. Homérico vem de Homero. Então, a resposta seria letra C aqui, ó. Se vem de Homero, tem que ser com H. Hérnia, a gente sabe que é com H minúsculo. Por quê? É o nome de uma doença, né? Homérico tem que ser com H porque vem H maiúsculo, porque vem de Homero. Co-herdeiro não precisa do H aqui no meio não, gente. Porque quando eu junto esse prefixo com a palavra herdeiro, o som já permanece. Se viesse um H aqui no meio, perderia esse som. Talvez fizesse um som de R, né? E herdeiro vem de herança, é a mesma raiz, ok? Então a única resposta adequada seria a letra C. Desculpa. Só observar, ó. Com H, com H, com H, não pode porque ia produzir outro som. Homérico tem que ser com H porque vem de Homero. Hérnia é a doença, não pode ser maiúsculo, ok? E herdeiro vem de herança, aquele que herda. E a gente sabe que começa com H também. Então mantenha a origem da palavra, o seu radical. 10º. Indica a alternativa cujo emprego dos sinais de pontuação expressiva está incorreto. É pontuação, viu, gente? O que eu vi de gente dizendo que procurou crase, que procurou regência, procurou concordância, minha gente, cuidado. Ó, pontuação. Aqui, qual a pontuação que tem? Os jogadores assimilaram as instruções de Filipão. Ok, não tem como separar com vírgula com nada, porque é o sujeito, o verbo e o seu complemento, o objeto. 100 anos de solidão, de Gabriel Garcia Marques. Um aposto aqui, ó, tá explicando de quem é. Então, aposto pode e deve vir separado por algum tipo de pontuação. Tá correto aqui? Tá correto aqui também. Fernanda Torres, quem diria, escreveu um bom romance. Isso aqui, ó, é alguma coisa intercalada, não é? É uma voz intercalada. Então, pode sim vir entre parênteses. É uma informação adicional. Ah, uma interjeição. Interjeição é emoção, é sentimento. Então, pode sim vir com exclamação. Aqui também está certo. Pode vir com exclamação. Ah, quem me dera voltar a Amsterdã. Então, essa aqui está corretíssima, porque é uma interjeição. Pode e deve vir com exclamação. Ai, meu Deus, me ajude. Exclamação, é uma interjeição. Bati o pé. Ai, interjeição. Ok? Agora aqui, ó. Aqui é uma questão bem básica. O saber viver é a chance da paz. É assim que a gente lê? Não. Seguramente você, quando fez a prova, você viu que essa questão estava absurda, porque a gente lê assim: o saber viver, sem nenhuma pausa, é a chance da paz. O saber o quê? Viver. Isso daqui é o complemento desse outro verbo saber. Então, eles não podem vir separados por pontuação. Ok, gente? Então, bota aqui para mim. Espero que tenha ajudado vocês de alguma forma nessa resolução. O texto vai com o link anexo. Então, qualquer dúvida, meu e-mail também está aí à disposição de vocês. E eu espero
que na próxima prova da guarda, que será marcada no dia 20 de julho ainda, a data ainda vai ser divulgada, que todo mundo obtenha o sucesso merecido por ser um aluno de fato dedicado, ok? Então aí de manhã, tarde, noite e madrugada, com esse esforço incessante, com esse objetivo, tá ok? Então eu estou aqui à disposição de vocês, o que precisar, pode contar comigo. Um abração e até a próxima.